Código e sistema de numeração. CLPs representam armazenar e operar seus programas usando números. O conhecimento de vários sistemas de numeração é extremamente útil quando usando CLPs. Geralmente, esses controladores fazem uso de 4 sistemas de numeração separados. Eles são o sistema decimal, base 10, o sistema binário, base 2, o sistema octonal, base 8 e o sistema hexadecimal, base 16. Os CLPs também usam vários códigos. O código mais comum e, de longe, o sistema mais familiar é o sistema decimal. Sistema de numeração decimal. A chave para entender qualquer sistema de numeração é entender os valores das posições naquele sistema. Os sistemas mostrados nas figuras abaixo demonstram o sistema decimal, começando da direita. A posição 1, a posição 10, a posição 100, a posição 1000 e assim por diante. Uma chave simples para determinar o valor da próxima posição para a esquerda é multiplicar as posições anteriores vezes a base. Por exemplo, para determinar o valor da posição imediatamente à esquerda da posição 1, multiplique 1 vezes 10, sendo 10 a base do sistema de numeração. O valor da próxima posição pode ser determinado multiplicando 10 vezes 10, multiplicando em 100. Esse método funcionará com qualquer sistema de numeração. Para determinar o valor decimal do número representado, você deve apenas somar as quantidades determinadas pelos valores das posições. Esse método permitirá a você converter qualquer sistema de numeração para o seu decimal equivalente. As figuras 24 a 29 mostram com clareza o que foi comentado. Observe atenciosamente e compare os resultados obtidos. Números binários. O processo que será descrito a seguir pode ser usado para determinar o valor decimal equivalente a qualquer número binário. Você deve simplesmente determinar o valor decimal equivalente de cada posição e somar essas quantidades para obter o valor decimal total. Faça o mesmo que você fez no caso das figuras relativas aos números decimais. Observe as figuras 30 a 36 com bastante atenção e compare os resultados. Observação. Nos exemplos foram usados apenas posições binárias de números 1, 2, 4, 8 e 16. Os valores que podemos escrever em binário são infinitos e para escrevê-los, as posições que continuam depois da posição do número 16 são 32, 64, 128, 256, 512, 1024, infinitamente. Os dígitos de um número binário são conhecidos como bits. O elemento de memória de um CLP consiste em muitas centenas de milhares de locais e bits. Os locais compostos por esses bits são também chamados palavras ou registros. Cada registro armazena informação de forma binária. Palavras de 8 bits e 16 bits são as mais comuns, dependendo do tipo de CLP usado. Normalmente, uma palavra de 16 bits consiste de 2 bytes de 8 bits. O número mostrado na figura 37 ilustra uma palavra de 16 bits, consistindo de 2 bytes de 8 bits. Atenção! A palavra de 16 bits mostrada na figura 37 será repetida novamente com os números 38 a 44. Acompanhe e tome nota dos elementos individuais que compõem a palavra inteira. As designações escritas acima dos números binários valerão como números destacados em cores que não sejam brancas. Sistema de numeração octal. A expressão de um número na forma binária exige um extremo número de bits. Muitos se tornam difíceis para ler e escrever. Para resolver esse problema, foi desenvolvido o sistema de numeração octal.
Esse sistema de numeração usa a base 8. Ele consiste de 8 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como com todos os sistemas de numeração, cada dígito tem uma posição e valor. Multiplicando a base vezes o valor da posição corrente, revelará o valor da próxima posição. Com este conhecimento, o método de conversão para decimal é simples. Este método é demonstrado abaixo. A conversão para decimal será mostrada para cada valor de posição individual. Observe nas figuras 45 a 51 e compare os resultados. Observação: como nos casos dos sistemas decimais e binários, foram usadas para exemplos apenas as posições dos valores 1, 8, 64, 512 e 4096. Porém, para números maiores, as posições seguintes serão 8.192, 16.384, 32.768 e assim por diante e infinitamente. Sistema e numeração hexadecimal. O sistema de numeração hexadecimal permite ir para uma mesma notação mais curta que a octal. O hexadecimal usa 16 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. As letras A até F são os equivalentes de hex, dos decimais 10 até 15, respectivamente. As figuras mostradas a seguir revelarão cada número hexadecimal e seus decimais equivalentes. Observe as figuras 52 a 62 e compare os resultados como nos sistemas mostrados anteriormente. Sistema decimal codificado binário. O sistema decimal codificado binário, ou BCD, fornece um meio de manipular números grandes que precisam entrar ou sair de um CLP. O sistema BCD representará números decimais através de padrões de uns e zeros. Esse sistema permite a um operador que tem familiaridade com o sistema decimal se comunicar com equipamento que tenha apenas entendimento binário. O sistema BCD usa 4 bits para representar cada posição de valor até 9. A leitura de número BCD é igual à leitura de um grupo de dígitos binários. As diferenças estão nos fatos de que o número BCD só possui 4 dígitos e de que só pode ser combinado para ser igual a valores decimais de 0 a 9. Apesar de 4 dígitos,
poderem fazer combinações que podem atingir o valor de até 15. Portanto, qualquer combinação de 4 dígitos que supere o valor 9 não é considerado um número BCD. Para representar os valores decimais superiores ao valor 9 usando números BCD, será necessário unir 2 ou mais números decimais representantes dos mesmos na mesma ordem em que eles foram apresentados. As figuras 63 a 67 darão a você total entendimento de como isso pode ser feito. Observe que os 3 grupos na parte superior são números BCD e os 3 números inferiores são os resultados das conversões que, unidos, resultam no número decimal total que os 3 números BCD representam. Observação: a quantidade de números BCD que podem ser usados para converter em decimal é infinita e não apenas 3, como acabamos de usar. Formas práticas de conversões de sistemas. Nos exemplos anteriores, foram mostrados todos os sistemas de numeração e as comparações de todos eles com o sistema decimal. O que não foi mostrado ainda é que tudo que vimos pode ser feito através de fórmula matemática. Considere a seguinte fórmula. Esta nos possibilita converter qualquer valor de todos os sistemas para um valor decimal. Número base é igual a dígito vezes R elevado à unidade mais D1 R elevado a 1 mais D0 R elevado a 0, onde D é o valor do dígito e R é igual ao dígito símbolo usado pelo número dado, o qual queremos converter em decimal. O asterisco significa multiplicação, como por exemplo, 5 vezes 10 igual a 50. O circunflexo significa elevado à potência d. Como você deve se lembrar, qualquer número elevado à potência de 0 é 1. 0 elevado a 1 é igual a 10. 0 elevado à segunda potência é igual a 10 vezes 10 igual a 100. 10 elevado à terceira potência é igual a 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. 10 elevado à quarta potência é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 igual a 10.000 e assim por diante. Decimal. Esse é o sistema de numeração que usamos todos os dias da vida. A maioria de nós de qualquer maneira. Podemos pensar neste como base de contagem de 10. Pode ser chamado base 10 porque cada dígito pode ter 10 diferentes estados, 0 a 9. Como isso não é fácil implementar em um sistema eletrônico, é raramente ou nunca usado. Se usarmos a forma acima, podemos descobrir as combinações que deram origem ao número 456. Da fórmula n base igual a dígito vezes r elevado à unidade mais dígito 1 r elevado a 1 mais dígito 0 r elevado a 0, temos, desde que estejamos fazendo na base 10, r é igual a 10. n10 é igual a d4 10 elevado à segunda, D5, 10 elevado à primeira, D6, 10 elevado a 0, que é igual a 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 1, que é igual a 400, mais 50, mais 6, que é igual a 456. Binário. Este é o sistema de numeração que computadores e PLCs usam. É muito mais fácil conceber um sinal no qual apenas 2 dígitos, 0 e 1, são manipulados, ou seja, usados. O sistema binário usa o mesmo princípio básico que o sistema decimal. No decimal, temos 10 dígitos, 0 a 9. No binário, temos apenas 2 dígitos, 0 e 1. No decimal, contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, em vez de voltar a 0, começamos um novo dígito e, em seguida, começamos do 0, na posição original de dígitos. Em outras palavras, começamos colocando um 1 na segunda posição de dígitos
E começamos a contagem novamente na posição original, como 10, 11, 12, 13. Quando novamente atingirmos 9, incrementamos o segundo dígito e começamos a contar a partir do zero novamente na posição do dígito original, como 20, 21, 22, 23. Claro, isto se mantém repetindo. E quando sairmos dos números de 2 dígitos, criaremos um terceiro dígito e novamente começaremos do número 99, 100, 101, 102. O binário funciona da mesma forma. Começamos com 0 e então 1. Já que não existe 2 em binário, devemos criar um novo dígito. Entretanto, temos 0, 1, 1, 0, 1, 1, que seria 0, 1, 2, 3. E novamente saímos dos números. Então criamos outro dígito como 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, que seria 4, 5, 6, 7. Novamente saímos fora e então adicionamos outro dígito. Você pegou a ideia? A forma geral de conversão pode cair as coisas. N base é igual a dígito vezes R elevado a unidade, mais dígito 1R elevado a 1, dígito 0R elevado a 0. Já que agora estamos fazendo o número binário ou base 2, R é igual a 2. Vamos tentar converter o número binário 1101 para decimal. N10 é igual a D1 vezes 2 elevado à terceira, mais D1 vezes 2 elevado à segunda, mais D0 vezes 2 elevado à primeira, mais D1 vezes 2 elevado a 0, que é igual a 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, que é igual a 8, mais 4, mais 0, mais 1, que é igual a 13. Se você não vê de onde vem 8, 4, 2 e 1, consulte a tabela abaixo. Agora podemos ver que o número 1101 é o mesmo que o decimal 13. Tente converter o binário 111, você deverá chegar ao decimal 7. Tente o binário 10111, você chegará ao decimal 23. Aqui está uma tabela binária de referência. Em cima mostra a potência de 2, enquanto que embaixo mostra seus valores decimais equivalentes. Octal. O sistema numérico binário requer 1 tonelada de dígitos para representar um número grande. Considere o binário 1 e apenas o decimal 257. O número decimal, como 1 milhão, precisaria de muitos dígitos binários. Bem, é difícil para humanos manipular tantos números sem cometer erros. Por esse motivo, vários fabricantes de computadores e CLPs começaram a implementar o sistema numérico octal. Esse sistema pode ser pensado como base 8, porque ele consiste de 8 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, contaríamos como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 27, 30. Usando a fórmula novamente, podemos converter o número octal para decimal facilmente. N base é igual a dígito, D dígito, vezes R elevado à unidade, mais D1R elevado a 1, mais D0R elevado a 0. Então, o octal 654 seria, lembre-se que aqui R é igual a 8. N10 é igual a D6 vezes 8 elevado à segunda, mais D5 vezes 8 elevado à primeira, mais D4 vezes 8 elevado a 0, que é igual a 6 vezes 64, mais 5 vezes 8, mais 4 vezes 1, que é igual a 384, mais 40, mais 4, que é igual a 428. Se você não vê de onde vem o 64, o 8 e o 1, consulte a tabela abaixo, onde podemos ver que o octal 654 é o mesmo que o decimal 428. Tente traduzir o octal 76, você deve obter o decimal 62. Tente o octal 100, você deve obter o decimal 64. A figura 68 é uma tabela octal de referência. A parte de cima mostra a potência de 8
enquanto que a parte de baixo mostra seus valores decimais equivalentes. Por fim, o sistema octal é uma maneira conveniente para expressarmos ou escrevermos números binários em sistemas de série P. Um número binário com um grande número de dígitos pode ser convenientemente escrito em uma forma octal com muito menos dígitos. Isto é porque um dígito octal, na verdade, representa 3 dígitos binários. Acredite que, quando começarmos a trabalhar com registros de dados ou localizações de endereços em capítulos avançados, o sistema octal se tornará uma ótima maneira de expressar dados. A figura 69 mostra sobre o que estamos nos referindo. Partindo da tabela, podemos ver que o número 11100100111001001 é o octal 162.345 e é o decimal 58.597. Como podemos ver, quando pensamos em registro, é mais fácil pensar em octal do que em binário. Como você verá breve, hexadecimal é a melhor maneira de pensar. Hexadecimal. O sistema numérico binário exige uma tonelada de dígitos para representar um número grande. O sistema octal melhora em cima disso. O sistema hexadecimal é a melhor solução, no entanto, porque nos permite usar até menos dígitos. Ele é, portanto, o sistema numérico mais popular usado em computadores e CLPs. O sistema hexadecimal é também referido como base 16 ou simplesmente hexa. Como o nome base 16 implica, ele tem 16 dígitos. Os dígitos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então contamos como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3,0. Usando a fórmula novamente, podemos converter um número hexadecimal para decimal facilmente. L base é igual a D dígito vezes R elevado a unidade mais D1 R elevado a 1 mais D0 R elevado a 0. Então, hexadecimal 6A4 seria, lembre-se que aqui R é igual a 16, N10 é igual a D6 vezes 16 elevado a 2 mais DA vezes 16 elevado a 1 mais D4 vezes 16 elevado a 0, igual 6 vezes 256 mais A é igual a decimal 10, vezes 16 mais 4 vezes 1, igual a 1536 mais 160 mais 4, igual a 1700. Se você não vê de onde vem 256, 16 e 1, consulte a tabela abaixo. Agora podemos ver que o hexadecimal 6A4 é o mesmo que o decimal 1700. Tente converter o hexadecimal 76. Você deve encontrar o decimal 118. Tente o hexadecimal 100. Você deve encontrar o decimal 256. A figura 70 mostra uma tabela de consulta. A parte de cima mostra a potência de 16, enquanto que embaixo mostra seus valores decimais equivalentes. Observe que os números ficam maiores mais rapidamente. Finalmente, o sistema hexadecimal é talvez a maneira mais conveniente para expressarmos ou escrevermos números binários em sistemas de série P. O número binário com um grande número de dígitos pode ser convenientemente escrito na forma hexadecimal com muito menos dígitos do que o octal. Isto é porque um dígito hexadecimal representa 4 dígitos binários. Quando começarmos a operar dígitos na base de localização de endereço em capítulos avançados, ele se tornará a melhor maneira de expressar dados. A tabela seguinte mostra a que estamos nos referindo. Na figura 71, podemos ver que o binário 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 é o hexadecimal 74A5.
e o decimal 29.861. Como podemos ver, quando pensamos em registro, é muito mais fácil pensar em hexadecimal do que em binário ou octal. Hexadecimal, nosso novo melhor amigo. Pode ser que algumas vezes você precise converter decimal para binário, octal ou hexadecimal. Daremos a seguir uns exemplos dessas conversões. Conversão de decimal para binário. Nesse exemplo, vamos converter o decimal 13 para binário. Conversão de decimal para binário. Nesse exemplo, vamos converter o decimal 13 para binário. Então nós temos aí divisão, quociente, resto, posição e resultado. Começando, 13 dividido por 2 é igual a 6, o resto 1, passa a ser a quarta posição. 6 dividido por 2 é igual a 3, não tem resto, resto 0, que passa a ser a terceira posição. 3 dividido por 2 é igual a 1, resto 1, passa a ser a segunda posição. E 1 dividido por 2 não deu, resto 1, passa a ser a primeira posição. Bom, como a divisão do número 1 por 2 não dá número inteiro, nós o colocamos na posição de resto para completar o número binário. Passou a ser 1101. Conversão de decimal para octal. Nesse exemplo, vamos converter o decimal 428 para octal. 428 dividido por 8 é igual a 53, resto 4, é a terceira posição. 53 dividido por 8 é igual a 6, resto 5, é a segunda posição. 6 dividido por 8 não deu, 6 é a primeira posição, deu 654. Octal. Como a divisão do número 6 por 8 não dá número inteiro, nós o colocamos na posição de resto para completar o número octal. Conversão de decimal para hexadecimal. Neste caso exemplo, vamos converter o número decimal 1700 para hexadecimal. 1700 dividido por 16 igual a 106, resto 4, que passa a ser a terceira posição. 106 dividido por 16 é igual a 6, resto 10, que é igual a A, que passa a ser a segunda posição. 6 dividido por 16 não deu, o 6 passa a ser a primeira posição, dando como resultado 6A4 hexadecimal. Como a divisão do número 6 por 16 não dá número inteiro, nós o colocamos na posição de resto para completar o número hexadecimal.